Presidente, senadoras, senadores, queria cumprimentar a todos. Hoje já trabalhamos desde cedo na Comissão de Relações Exteriores, que eu tive o prazer e Defesa Nacional de presidir. Mas eu queria, senhor presidente, antes de iniciar, fazer aqui justiça a Vossa Excelência, senador presidente Eunício Oliveira, pelo esforço que fez, inclusive se contrapondo ao competente líder do governo, Romero Jucá, que tinha um calendário, tinha uma proposta que atendia ao propósito do governo, mas Vossa Excelência, senador Eunício, atendeu um clamor nosso de prestigiar o plenário do Senado, porque essa é uma matéria que entrou de maneira equivocada no Parlamento, do nosso ponto de vista, sofreu uma verdadeira mutação terrível na Câmara dos Deputados. Eu me refiro à reforma trabalhista, chega no Senado, e o Senado Federal, por conta da maioria que o governo reunia, que já não reúne mais hoje, resolveu caçar as prerrogativas do Senado Federal. O Senado Federal, é bom quem está ouvindo em casa, não pode, está proibido pelo governo Temer de fazer qualquer alteração nesse projeto Frankenstein de reforma das leis trabalhistas que a Câmara dos Deputados, que a base do governo Temer aprovou, tirando o direito dos trabalhadores. E o senador Eunício tomou uma atitude, está nos dando a possibilidade de ontem e hoje fazermos esse debate, e eu faço questão porque fui um dos que fui negociar, tentar mediar, para que pelo menos isso, senador Paim, pudesse acontecer. Vossa Excelência falou ontem, vai falar hoje, Vossa Excelência que tem nessa questão trabalhista dos direitos, como todos nós temos compromisso, mas o seu é de vida inteira, é de mandato inteiro. Vossa Excelência talvez seja o mais antigo parlamentar de todos nós que estamos aqui. E desde o primeiro mandato até hoje, Vossa Excelência trabalha com essa causa. E orgulha o povo do Rio Grande do Sul e o povo do Brasil inteiro, do Acre. Todo mundo tem em Vossa Excelência uma referência. Agora, eu tenho certeza que nesses anos todos, que eu não sei, já passam de 30 anos de mandato, 32 anos de mandato, Vossa Excelência nunca viu um governo encaminhar para o Congresso uma proposta que fere, que tira, que arranca direito de quem trabalha, de quem acorda cedo e dorme tarde nesse país, como agora no governo Temer nós estamos vendo. Mas eu queria, senhor presidente, antes de entrar e fazer alguns comentários sobre o mérito do porquê divergimos dessa proposta de reforma, que ela empurra o Brasil para trás. Ela é parecida com a proposta do governo Trump de sair do Acordo do Clima de Paris. Ele diz que lá vai gerar emprego, se eles seguirem poluindo o mundo, poluindo a atmosfera, usando combustíveis que mudam a composição da atmosfera e fazem a mudança do clima, ameaçando a vida no planeta. Ele diz que vai ter mais emprego. E todo mundo sabe, inclusive o povo americano reagiu contra ele, porque sabe que nós estamos caminhando para uma economia de baixo carbono. Nós estamos caminhando para o consumo consciente, onde as pessoas querem saber de onde vêm seus produtos. Então, o governo Trump está fazendo um movimento dizendo uma coisa, mas ele está levando os Estados Unidos para o século passado. Essa reforma trabalhista é a mesma coisa. Se diz que é para criar mais emprego. Não, não só não vai criar mais emprego, como vai diminuir a arrecadação da Previdência, porque você vai ter uma pejotização, quer dizer, transformar pessoas em empresas, para elas poderem ter um salário. Isso significa que foi embora o 13º, foi embora uma série de direitos, para falar o mínimo. Então, se fosse para fazer uma revisão, uma reforma das leis trabalhistas, para modernizá-la, teria meu apoio, tem meu apoio. Para que a gente leve em conta que o mundo do trabalho está mudando, mas está mudando por conta da revolução tecnológica que nós estamos vivendo. Repito aqui, mais da metade das nossas crianças que estão no ensino fundamental hoje trabalhando, quando eles forem adultos buscar uma profissão e um trabalho, eles trabalharão em profissões que não existem hoje, que não são conhecidas hoje. Isso sim é que exigiria de todos nós. Eu digo sem medo de errar, mais importante do que estar tirando direitos e fazendo essa reforma troncha que o Senado não pode falar nada, não pode fazer nada, seria fazermos aqui a nova lei das telecomunicações.
trabalhar a nova internet. Isso sim faria o Brasil ir para o ficar no século XXI, se preparar para essa concorrência planetária. Isso sim seria interessante. Isso sim gera emprego. Isso sim muda o perfil da força de trabalho brasileiro, especialmente acreditando na nossa juventude. Mas eu, senhor presidente, queria fazer um corte para analisar um pouquinho do ambiente político que nós estamos vivendo. Eu converso com líderes. Brasília, essa semana está chegando a um quase consenso que o governo Temer acabou. É um quase consenso. É um consenso silencioso. Ninguém fala, ou pouca gente fala. Mas nas conversas, isso virou um consenso. Por quê? Porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um dos apoiadores do golpe, ele, que é o segundo, é o Temer, do Temer, ele resolveu, ser presidente da República, com seu grupo, com apoio de setores da imprensa. Então, o Temer fez escola. Chegou na presidência sem voto, por um atalho, num impeachment sem crime de responsabilidade, um golpe. Mas, agora ele encontrou o Temer dele. Rodrigo Maia está na Argentina. O presidente Temer vai para a cúpula do G20. E eu até quero separar as coisas, cumprimentar o senador Eunício, presidente da Casa, que vai assumir pela primeira vez. Eu até falava com ele, poxa, a sua família já teve, o sogro dele foi presidente, ele agora vai ser. Eu sei que, simbolicamente, isso é muito importante para Vossa Excelência, para a sua carreira, para o povo cearense, para a sua família, e eu separo bem as coisas, Vossa Excelência sabe. Eu já aqui parabenizo Vossa Excelência, porque isso é o destino que está lhe dando essa oportunidade. Eu sei até que, por Vossa Excelência, algumas coisas não aconteceriam desse jeito que estão acontecendo. Mas eu estou fazendo aqui uma avaliação política. Hoje, uma das mais prestigiadas colunistas da Folha de São Paulo, da imprensa brasileira, Mônica Bergamo, ela faz uma coluna que, de certa forma, é histórica. Ela fala, delação de Cunha já tem mais de 100 anexos e atinge Temer. 100 anexos. Quantos deputados, quantos senadores estão na mão dessa delação, desses 100 anexos de Eduardo Cunha? Certamente o núcleo do Palácio está, porque a Mônica Bergamo diz aqui hoje. Eu quero botar na leitura desse ambiente político, desse movimento que o Rodrigo Maia faz para assumir a presidência, para ser o Temer do Temer, a entrevista do Dr. Rodrigo Janot ontem ao jornalista Roberto Dávila, na Globo News. Merece ser assistida. As palavras do Procurador da República, que tem sido atacado pelo Palácio, como se ele estivesse fazendo um movimento político contra o presidente. Mas houve ou não houve a conversa do Joesley com o presidente Michel Temer no porão do Palácio Jaburu? Houve. Houve ou não houve o mais importante assessor, o homem de confiança do presidente Michel Temer, correndo nas ruas de São Paulo com a mala com R$500 mil? Houve. Materializado, filmado, acompanhado pela Polícia Federal. Ora, o doutor Rodrigo Janot falou que teve um embrulho no estômago, teve náuseas, quando ouviu a gravação da conversa entre o presidente da República e o empresário que estava assumindo naquele momento crimes que tinha cometido. É uma situação muito grave. Imagine, brasileiros e brasileiras, como o presidente da República Federativa do Brasil vai chegar no G20, vai ter que andar pelos cantos, às escondidas, para não ser visto pela imprensa internacional, porque a única pergunta que farão a ele certamente é dizer sim, como é que é ser o primeiro presidente da República da história do Brasil a ser processado no cargo. Sabe quantas? O Rodrigo Maia já fez, parece que isso é parte do plano, um acordo com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Quantas sessões serão necessárias? Eu vi ontem a regra da apreciação da admissibilidade
para que o Supremo Federal, que já solicitou, inclusive já recebeu a denúncia do Procurador da República, possa processar o Presidente da República? Só do Partido dos Trabalhadores e partidos de oposição são mais de 60 falas que vão apenas ler a denúncia do procurador. Então, eu acho que diante desse ambiente, sinceramente, não é possível que não se entenda que nós estamos vivendo um momento muito ruim econômico, político para o país, com 14 milhões de desempregados, com a indústria quebrando, com a falta de esperança, de confiança. Nós fazermos uma reforma como essa, que tira direito daqueles que mais dão duro nesse país, não é justo. E o que eu mais lamento é que o argumento que usam agora é que essa reforma não é mais do governo Temer. Ela é uma reforma nossa. Mas como é que ela pode ser nossa se nenhum senador pode apresentar nenhuma emenda? Nenhuma alteração, num parágrafo, num inciso, num artigo. Estão anulando o bicameralismo no Brasil. Estão anulando o papel do Senado Federal. Nós não podemos fazer nada, porque um grupo, uma maioria, disse que o Senado não pode opinar sobre mudanças nas leis trabalhistas. Eu acho que isso é diminuir a casa de Rui Barbosa, que está aqui, nosso patrono. Isso é diminuir a mais antiga instituição da República. E para concluir, a situação é tão grave, tão vexatória no Brasil. Não chega aí a Polícia Federal, que não pode emitir passaporte, a Polícia Rodoviária Federal, que tem que tirar os carros da rua por falta de gasolina. E nós estamos aqui hoje lutando por eleições diretas. Que democracia é essa? Que a gente está vivendo os tempos que temos que lutar pelo direito de votar, de valorizar o voto do cidadão. Não tem saída se não for pelo voto na democracia. Essa tentativa de um segundo golpe é um outro desastre para o nosso país. Eu, senhor presidente, queria concluir fazendo aqui um apelo aos senadores, às senadoras. Vamos levar em conta a gravidade do momento. Já está vindo de lá um outro golpe. O capitão, o chefe do primeiro golpe, está agora fazendo a primeira delação de político, segundo Mônica Bergamo. É demolidora, vai destruir partidos, biografias e derruba o governo. Mas já estão arquitetando um segundo golpe, um golpe no golpe. Mas quem está pagando a conta são os trabalhadores. Quem está pagando a conta é a economia do Brasil, são os que sofrem em todos os estados, inclusive o meu, que é o Acre. Muito obrigado, senhor presidente.